Quando eu me dei conta, eu já estava mais de 45 minutos, acho que já estava mais de 1 hora, passando Reels. Um monte de trabalho para fazer, um monte de texto para ler, a minha Bíblia lá em casa. Eu poderia ter passado aquela hora todinha orando, lendo a minha Bíblia, estudando, né, fazendo alguma coisa para agradar o meu marido, ou então para agradar a minha mãe ou meu pai, ou até mesmo descansando a minha mente, né? Mas não, eu passei mais de 1 hora passando Reels. Sabe por que eu me dei conta? Não foi porque, tipo assim, o Espírito Santo se manifestou e eu, ai, mulher de Deus, não foi isso não, confesso. Por que eu me dei conta que eu já estava muitas horas passando Reels? Porque chegou um momento que eu estava tão saturada, eu já tinha visto tanto Reels, eu já tinha tanta besteira, tanta baboseira, tanta coisa. Não tinha, assim, não vi nenhum vídeo indecente nem nada, até porque isso nem aparece para mim, porque geralmente os vídeos que aparecem para mim ou são engraçados, ou é alguma coisa de literatura, ou alguma coisa de educação, algo do tipo, né? Aí o que acontece? Como que eu prestei atenção que eu estava passando Reels? Eu fiquei enfadada, eu fiquei assim, sabe, saturada, cheia. Não tem quando você está tão cheio que você não aguenta mais? Ai, estou cansada. Aí eu comecei a sentir uma gastura. Gente, foi muito físico. Eu senti algo físico, eu até compartilhei com o Mateus. Eu comecei a sentir algo físico, assim, ânsia de vômito. Ai, eu tava estressada. Deu vontade de jogar o celular, assim. Lógico que eu não fiz isso, né? Quando eu ia jogar meu 13 Pro Max, que foi a maior luta para comprar, eu vou jogar ele na parede. Aí, gente, aí eu disse, nossa, que estranho, Jesus. Tudo bem, eu parei, né? Parei. Aí depois, né? Passou assim e tal, fui lá. Depois eu, outro momento da vida, mexer no celular. Na hora que eu abri o Instagram, eu senti a mesma repulsa. Estranho. Todo dia eu venho no meu Instagram ver as novidades e hoje eu não estou afim. E eu estou sorrindo para não chorar. Aí o que acontece? Eu simplesmente não estava afim. Aí guardei o celular. Aí em outro momento, a mesma coisa. Eu fui abrir um Instagram, porque a gente é assim, eu não sei você. Mas a gente, às vezes, do nada, no meio do dia, no início, no meio ou no final do dia, a gente inventa de mexer no celular e não tem nada para fazer no celular. É só mesmo abrir o Instagram e ver a vida alheia. Você também é assim ou é só eu que sou assim? Vocês estão com vergonha de confessar? Só eu, né, gente, que faço isso. Ninguém mais aqui faz isso, ainda bem. Aí o que acontece? Eu não estava mais conseguindo. Todas as vezes que eu ia, eu sentia aquela mesma repulsa. Aí eu disse, isso não é normal. Aí eu disse, Espírito Santo, o Senhor está me incomodando. Só pode ser Deus, porque se fosse pela minha carne, eu ficava só mexendo Reels. E foi aí que essa palavra, ela... né? Esse texto que nós vamos ler hoje à noite, Deus já vinha falando ele ao meu coração, mas a palavra, né, que está fundamentada nesse texto, ela surgiu a partir dessa experiência. E desde então eu não tenho mais passado horas e nem minutos, né, no meu celular. Eu realmente criei uma repulsa pelo Instagram. Eu não estou dizendo que eu apaguei ou que eu talvez vá apagar, não sei se eu vou apagar. Mas eu, sabe, não quero abrir, me estresse, só de ficar vendo ali a vida alheia, a vida do povo. Ai, ganha isso, faz aquilo, não sei. Sabe, estressei, não, estou saturada, estou cheia. Só que, antes de chegar nesse nível, eu consumi muito. Eu vi muito Reels, eu vi muito feed. E eu percebi que eu estava ali, me expondo às influências das redes sociais. E todos nós sabemos que ali nas redes sociais existem muitos influenciadores, não é mesmo? Existem muitas pessoas que te influenciam a comprar algo, que te influenciam a se comportar de alguma forma. Quantas vezes eu não já inventei de fazer uma dieta, ou de correr, ou então de comprar algo, porque fui influenciada por alguém nas redes sociais. E eu comecei a refletir sobre isso. E eu percebi que eu peguei o amor no crime também. Eu peguei ele mexendo, passando Reels. Sabe por quê? Porque quando eu estava passando Reels, eu não fazia isso sozinha. Eu dizia, olha, amor, esse vídeo é engraçado. Quando eu mostrava para o amor, eu mandava para a Israelma. Olha, amiga, que vídeo engraçado. Tipo, eu não estava gastando meu tempo sozinha. Eu queria que alguém perdesse o tempo junto comigo.
Não era intencional, não, gente. É porque a gente quer que a pessoa veja uma coisa que a gente achou engraçada. Eu sei, não sei você, mas tem gente que tem mania de enviar Reels. Eu percebi que eu tinha mania de enviar Reels. E eu mostrava para o amor. E aí, recentemente, eu peguei ele passando Reels. Eu disse, rapaz, está vendo? Botei o irmão no caminho da perdição. Agora ele está aí no Instagram passando Reels. E detalhe, o Mateus não tem mais Instagram. Depois que ele mudou de celular, ele nunca mais lembrou a senha dele, então ele não tem. Só que o celular que ele adquiriu foi o antigo que eu tinha. Então ele fica vendo os mesmos Reels que eu, porque é o meu Instagram que ele fica lá passando, né? Então, foi aí que surgiu o título para a palavra de hoje. O título é o seguinte: Influenciados influenciam. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: influenciados influenciam. Vamos ler. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Influenciados influenciam. Quando nós passamos muito tempo ouvindo alguém, convivendo com alguém, quando nós admiramos muito alguém, quando nós gastamos muito o nosso tempo com alguém, ou com algumas pessoas, consequentemente, aquelas pessoas ou aquele alguém vai gerar alguma influência na nossa vida. É consequência. Às vezes é até mesmo irracional, às vezes não é intencional, não. Nas redes sociais a gente sabe que é intencional. Os influenciadores, a galera quer influenciar mesmo. Alguns têm isso como profissão, é a profissão deles. E eu queria até abrir um parênteses aqui para dizer que eu não estou aqui para condenar influenciadores, cada um vive a sua vida, né? E fecha parênteses. O que eu estou querendo trazer aqui para o povo de Deus é o seguinte: nós precisamos analisar quem são as pessoas que nós estamos seguindo, por quem nós estamos sendo influenciados. Tem um cara na Bíblia que ele foi muito influenciado. Ele foi tão influenciado que ele batia no peito e ele dizia, com outras palavras: vem ser influenciado como eu fui influenciado também. E esse cara é apóstolo Paulo. Nós vamos ler aqui agora 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim. Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Aí no capítulo 11, versículo 1 diz: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de... Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de... Aleluias. Gente, apóstolo Paulo, ele era assim muito ousado. E ele tinha motivos para ser ousado. Para pensar comigo. Pensa bem em Jesus. Você está pensando em Jesus? Quem é Jesus? Quem foi, quem é e quem sempre será Jesus? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, aquele que era, que é e que há de vir, a estrela da manhã, a pedra angular, o Senhor da nossa vida, o Salvador, o Mestre, Jesus. O que foi que Jesus fez?
Jesus curou, Jesus salvou, Jesus andou sobre as águas. Jesus era e é e sempre vai ser o nosso maior exemplo de santidade. Aquele que nunca pecou, o seu corpo nunca soube o que era pecado, a sua mente nunca soube o que era uma maledicência, ele nunca cometeu qualquer iniquidade. E o apóstolo Paulo, que outrora era um perseguidor dos seguidores de Cristo, chega para a galera que ele estava discipulando e ele diz o quê? É o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Você tem coragem de chegar na sua escola, no seu trabalho, para a galera e dizer, ó, é o seguinte, galera, a partir de hoje, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu gosto de pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado. É para você acordar, se você estiver dormindo, né? Aí limpa assim um pouquinho a barba, desperta. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, e aí? Tem coragem? Pergunto de novo, e aí, você tem coragem? Por isso que eu disse que o apóstolo Paulo foi ousado. Gente, não era ser imitador de qualquer pessoa. Não é ser imitador de um mestre qualquer. É o mestre. É Jesus. E ele, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo, sem titubear, como diz a minha mãe, chega para as pessoas que ele discipulava, que ele ensinava, que ele pregava nesse momento, e ele diz, sejam meus imitadores, igreja, como eu sou imitador de Cristo. Gente, é para isso que Deus nos chama, para viver essa coisa louca que o apóstolo Paulo estava vivendo. Isso é muito louco, isso é muito poderoso, isso é muito intenso, e isso é muito radical. Sabe, radical não é você entrar nas redes sociais e seguir a dieta do fulano de tal ou da fulano de tal. Radical não é você entrar nas redes sociais e ficar horas da sua vida observando, seguindo, sendo influenciado por pessoas que você nem conhece. Isso daí é perca de tempo. Radical, sabe, louco, desafiador, maravilhoso, é você ter a ousadia de viver para Cristo, de ser parecido com Jesus, no nível tão elevado que você vai poder, porque presta atenção, o apóstolo Paulo, ele não disse isso porque ele queria ser engraçadinho, não. O apóstolo Paulo, ele não disse isso porque ele era metido ou ele era religioso, não. O apóstolo Paulo disse isso porque ele vivia isso que ele falou. E é para isso que Deus te chama, para que você seja tão parecido com Jesus, tão íntimo, sabe? Para que você seja tão semelhante a Ele, que assim você vai poder chegar para as pessoas e vai dizer, olha, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Gente, com isso, o apóstolo Paulo não estava querendo ser superior a ninguém. Com isso, com essa fala, ele não estava querendo dizer, eu sou perfeito, eu não tem mais, sou o melhor dos melhores. Não é isso. O que ele estava declarando é o seguinte, olha, eu vivo para Cristo no nível em que qualquer pessoa pode olhar para a minha vida e pode fazer o que eu faço, dizer o que eu digo, e essa pessoa vai estar fazendo algo que agrada a Deus, essa pessoa vai estar imitando a Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Aleluias! Glória a Deus, jovem! Então, jovens, adolescentes, não sei a sua idade, eu não sei quais são aí o estilo que você tem, ou o estilo que você quer ter, o que você está acompanhando nas redes sociais, mas deixa eu te dizer, não tem ninguém melhor para você imitar do que Cristo Jesus. Ele tem que ser o nosso padrão sempre, hoje e sempre. E o apóstolo Paulo, ele entendia isso profundamente. E ele entendia isso de tal forma
que ele vivia por isso. Deixa eu tomar água. Ai, perdão. Tanto é que no capítulo anterior, no capítulo 10 inteiro, né, ele está instruindo a igreja e ele está ensinando. E nos versículos 31 e 32 e 33, ele diz, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. É sobre isso. Quando ele diz para imitarem a ele, assim como ele imita a Cristo, ele está querendo dizer, olha galera, é o seguinte, assim como eu faço tudo para a glória de Deus, assim como eu faço tudo para poder ser uma influência na vida daqueles que me cercam, assim como eu faço de tudo que for possível para não dar um mau testemunho, para não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. E ele diz, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Não confundam. Quando ele diz que procura agradar a todos, ele está falando de agradar no sentido de servir, no sentido de ser um bom testemunho, no sentido de contribuir com todos, para que estes possam ser salvos. É nesse sentido que nós devemos influenciar as pessoas. Você, por mais que você não perceba, meu querido, você é uma influência na vida de alguém. E a partir do momento em que você se deixa influenciar de forma negativa ou de forma positiva, consequentemente, você também vai ser um influenciador, ou de forma negativa ou de forma positiva, na vida de outra pessoa. Talvez você olhe para mim e você diga, Paty, mas eu sou tão simples, ninguém nem me conhece, ninguém sabe nem meu nome. Alguém lhe conhece, pode ter certeza. Talvez você não seja tão popular quanto o seu colega lá da escola ou do trabalho. Mas deixa eu te dizer, você não é o homem invisível. Você não é a mulher invisível. Alguém te vê, alguém te nota e alguém está sendo influenciado por você. Que tipo de cristão você tem sido? Qual tipo de influência que você tem deixado por onde você passa? Eu tenho muito medo de ser uma má influência. Eu tenho tanto medo de ser uma má influência, que às vezes a minha oração é, Senhor, me ajuda a examinar as minhas atitudes e o meu coração. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu levo muito a sério quando a palavra de Deus diz para nós não sermos pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos cair em tentação, assim diz o Senhor. Eu não quero fazer ninguém cair em tentação e ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Mulheres, quais as vestes, jovens, moças, adolescentes que vocês estão usando? Existe um discurso hoje que diz o seguinte, meu corpo, minhas regras. Queridos, esse discurso não é de Deus, é do diabo. Porque não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo, aliás, não é nem meu. É corpo de Jesus e regras de Jesus. Eu ia dizer meu corpo e regras de Deus, mas nem meu corpo não é mais. Porque quando eu me converti, eu me tornei escravo de Cristo. Então, não pertenço mais a mim mesma. Agora, Cristo é dono de tudo, da minha mente, do meu corpo físico, de tudo, do meu dinheiro, da minha família, tudo é dele. Então, queridas e queridos também, o que nós vestimos tem chamado a atenção das pessoas de maneira positiva ou negativa? Será que nós estamos deixando à mostra o nosso corpo, adolescentes, jovens? Como que nós temos nos portado? Lá no mundo é muito comum que tanto homens quanto mulheres se vistam para atrair a outras pessoas. Mas nós não podemos fazer isso, jovens. Nós somos diferentes. Nós somos imitadores de Cristo Jesus. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós não podemos ser influenciados por essa nova onda aí, por essa geração, não. Nós somos a geração eleita do Senhor Jesus. O short curto, a saia curta, o vestidinho colado que mostra as suas curvas, não é de Deus. Não entra no céu, não. Nem a roupa, nem a pessoa que usa.
Então, vamos vigiar os detalhes. Eu lembro que quando eu me converti, meu Deus, deixa eu ver meu tempo. Senhor, me ajuda. Vai dar certo. Eu lembro... já saiu aqui da palavra, socorro, Deus. Eu lembro que quando eu me converti, antes, na verdade, de me converter, eu tinha roupas muito curtas mesmo. Tem um ditado que o povo fala assim, que mostrava a regada na bunda, né? O povo, Senhor, me perdoa, está falando isso no altar. Mas, sinceramente, era muito curta as roupas. Coladas, aquele decote que mostrava assim, né? Um negócio assim, coisa exagerada. E eu me vestia assim porque, tipo, as moças, as jovens se vestiam assim, sensual, atraente, envolvente. Do diabo. Quando eu me converti, eu só tinha roupas assim. Aí, o que eu fiz? Comprei logo um monte de roupa? Não, porque eu era pobre de maré desceu, você já sabe disso. O que eu fiz? Eu peguei as poucas roupas, as calças, né, que eu tinha uma ou outra. Às vezes eu vinha para a igreja sempre... Às vezes, por exemplo, eu estava aqui no sábado com uma roupa, quando era no outro sábado eu vinha com o mesmo look. Lavava, né, limpinho, cheirosinho, maravilhoso. Né, importante, para não derrubar os irmãos. Mas, tipo, eu tinha muito medo. Eu tinha vergonha, não era nem medo na época. Eu tinha vergonha de vestir as roupas que eu tinha. Eu vejo nos dias de hoje que parece que as pessoas normalizaram vestir um shortinho curto. Não é normal. Cristão de verdade, que é cristão, que é imitador de Cristo Jesus, não usa roupinha curta, não mostra o decote, não bota maquiagem para sensualizar, ou vai para a academia numa roupinha sensual, mostrando o corpo. Não. Nós precisamos ter cuidado. Talvez você pense assim, Paty, tu é muito santa e tu nunca mais, depois que tu se converteu, tu veste roupa curta. Gente, até um tempo atrás aí, eu lembro de uma vez que eu cheguei no culto, num short. Não era culto, não, era numa reunião, num short. Não era shortinho curto, não. Mas eu lembro que... Eu vou falar porque, tipo assim, eu sou sarada. Minha liderança tem total liberdade para dizer qualquer coisa. Se eu tiver em alguma forma assim que não seja de Deus, me fala. Até você pode me falar, pelo amor de Deus. Não deixa eu pecar, não. E eu lembro que o pastor disse, minha filha, esse short... Era um shortinho folgado, né, e tal. Aí eu... Não é de Deus não, né, pastor? Eu disse, não, vou já lá em casa. Fui lá em casa, vesti uma calça, voltei. Amém, glória a Deus. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque, às vezes, a gente nem percebe. Para mim, aquele short estava normal, ele estava quase aqui no joelho, era folgadinho, não estava apertando as minhas pernas. Para mim, estava lindo, estava de boa. Mas alguém que tem autoridade espiritual na minha vida, dada por Deus, chegou e para mim, não está legal, não é de Deus. Precisou nem o pastor dizer que vai trocar. Eu mesmo disse, não, pastor, eu vou trocar no instante. Eu volto já. Peguei a moto, bairro São José, para que te quero. Cheguei lá, nesse dia eu não tinha nenhuma calça limpa. O que eu fiz? Na época eu trabalhava no IEMA, estava na correria lá em casa. O que eu fiz? Peguei uma calça que eu tinha ido para o IEMA, vesti a calça e vim para cá. Sabe? Às vezes, talvez você não percebe, mas se você for influenciado e andar com pessoas que têm autoridade espiritual na sua vida, que são referencial de Deus na tua vida, essas pessoas vão dizer, olha... Irmã, essa aqui não está de Deus, não. Amiga, olha, essa blusa aqui não está legal, amiga, está transparente. Amiga, não fica andando com essa blusa muito para dentro, que essa calça está muito apertada e tu está muito bonitona, amiga, vigia. Entendeu? Os amigos também. Chega no outro colega e diz, brother, camiseta regata, não, vai colocar as irmãs em tentação. Não vá assim para a igreja. Não... eu vou só ali numa reunião. Vigia, irmão. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, vigia, irmão. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém? O que foi, gente? Está pagando, né, pelas palmas? Não é para mim, não. Em uma era de influenciadores, por quem temos sido influenciados? E a quem estamos influenciando? Nós vivemos em uma era de influenciadores. E nessa era, em que está na moda ser influenciador, gente, todo mundo quer ser influenciador. É incrível. Porque todo mundo tem um poder de influência. Mas em uma era em que isso virou moda, né, parece que dá dinheiro também, na era de influencers,
Quem tem te influenciado? E a quem você tem influenciado? O apóstolo Paulo, ele tinha um influenciador topado na vida dele, que era quem? Quem era o influenciador topado da vida do apóstolo Paulo? Quem era o cara assim que era o referencial dele, que ele passava dia e noite lá só vendo os vídeos? Não tinha vídeo, né, gente? Mas quem era a pessoa que fazia com que o apóstolo Paulo vivesse horas e horas da sua vida ali, entregue, se entregando, se dedicando? Jesus! E não apenas o apóstolo Paulo, mas os discípulos e os demais apóstolos de Cristo, eles, sabe, se entregavam e viviam para Jesus num nível muito poderoso. E Deus nos convida para viver isso. Eles tinham a Cristo como seu principal referencial. E nós? Com quem nós nos parecemos? Quem são os nossos influenciadores? A quem temos imitado? E o que nós estamos imitando? Quem são os nossos ídolos? Aí talvez você olhe para mim e diz assim: Paty, pelo amor de Deus, eu não tenho ídolos, é pecado. Nós não deveríamos ter mesmo, não. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Gente, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Se nós não formos vigilantes todos os dias, sabe o que acontece? Nós fazemos igual o povo lá no deserto, quando saiu do Egito, o povo de Israel. Nós levantamos ídolos para nós, se nós não vigiarmos. E quantas vezes nós não levantamos ídolos? Eu lembro eu gosto muito de filme, né? Eu gosto de teatro, eu gosto desse tipo de arte cinematográfica. Eu curto muito. Por isso que eu sou do Ministério de Teatro, né? E eu amo assistir filmes e tal. E eu sempre vigio, é lógico, os filmes que eu vou assistir. E eu lembro que eu assisti um filme muito bacana de uma atriz. Eu vou tentar pronunciar o nome dela, que é em inglês. É Viola Davis, o nome dela. Gente, eu acho aquela atriz magnífica. Ela é muito boa no que ela faz. É uma ótima atriz. Eu já assisti vários filmes e já assisti uma série no qual ela fez parte de Direito. Não aconselho ninguém a assistir essa série, porque é uma série muito, muito forte. É de Direito, mas é uma série muito forte. E eu lembro que eu me impressionei com a maneira como aquela atriz, ela era tão boa no que ela fazia. Porque em um personagem, ela fazia de uma forma. Quando ela ia fazer um outro personagem, ela fazia de uma forma totalmente diferente. Parecia outra pessoa. Era a mesma atriz fazendo diversos personagens diferentes. Ela faz muito bem. E eu sempre ficava: amor, mas a Viola Davis é top. Amor, não tem nenhuma atriz melhor do que ela, amor. Aí o Matheus olhou para mim e disse assim... Não, nós estávamos numa conversa. Eu, o David, a Israel. Mas não tem lugar melhor do que no meio dos amigos, né, amor? Para expor alguém. Dos íntimos, no meio dos íntimos. Não exponha seus amigos no meio de estranho. Mas no meio dos íntimos é a hora perfeita para cortar o mal pela raiz. E eu... Gente, a Viola Davis é top, a melhor atriz. E o amor diz assim: a Patrícia está quase idolatrando essa mulher. Ai, eu, meu Deus, é verdade. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Está repreendido. Não vou mais nem assistir. E eu lembro que eu comecei a vigiar. Viola Davis é uma ótima atriz, é sim, parabéns para ela. Mas ela trabalhou para quê? Para chegar naquele lugar. Ela não é deusa, não. Então temos que ter cuidado. Porque às vezes a gente nem percebe que a gente está idolatrando as pessoas que a gente segue nessas redes sociais. Às vezes a gente nem percebe que a gente está idolatrando as coisas que a gente tem. Temos que ter cuidado. Tudo bem você assistir um filme, alguma coisa, e ter um ator, uma atriz que você vai dizer: nossa, é muito bom. Tudo bem, mas cuidado para não virar idolatria. Às vezes nós somos muito intensos em coisas nas quais nós não deveríamos ser. Às vezes nós nos apaixonamos e adoramos muito fácil pessoas e objetos, sendo que, na verdade, nossa adoração tem que ser a Ele, a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Continuando, aqueles que nós seguimos dizem muito sobre como iremos nos comportar, sobre o que iremos pensar, sobre o que iremos falar, desejar, consumir e imitar.
Sabe aquela lista de pessoas que você segue? Eu quero lançar um desafio. Eu gosto de desafios. Quero lançar um desafio para você. Não agora, mas quando chegar em casa, que você for mexer no seu Instagram, porque eu sei que você vai fazer isso em algum momento. Talvez não, né? Talvez vai sair daqui todo mundo repugnando o Instagram, apagando o Instagram. E tinha um avivamento. Aí, quando você for lá no seu Instagram, que você abrir, antes de passar Reels ou qualquer coisa do tipo, eu quero lançar um desafio. Vá lá, né, na abazinha das pessoas que você segue e comece a pensar: esse fulano que eu estou seguindo, ele é cristão? Ele crê nos princípios de Deus? Essa pessoa que eu estou seguindo, as coisas que essa pessoa posta são coisas edificantes que me levam para mais perto de Cristo, que me tornam mais parecido com Cristo? Aí você vai mais além. Aí você vai olhar as fotos e você vai dizer assim: essa vestimenta dessa pessoa aqui dessas pessoas que eu estou seguindo, é uma vestimenta de santidade? Para fazer isso. Nós precisamos entender que as pessoas que nós seguimos, não apenas nas redes sociais, mas em qualquer outro contexto, elas dizem muito a respeito de quem nós iremos nos tornar, a respeito daquilo que nós estamos pensando ou do que nós iremos pensar. Crianças, jovens, adolescentes e até mesmo adultos que estão aqui essa noite. Quem é que está sendo referencial na sua vida? E eu não quero aqui dizer que você não pode ter pessoas que vão te influenciar. Não, nós precisamos. Mas as pessoas que vão nos influenciar precisam ser pessoas que são imitadoras de Cristo. Precisam ser pessoas que vão olhar para você e vão dizer: Érica, seja minha imitadora como eu sou de Cristo. Sabe? Adolescente, as pessoas que você tem que ter como referência na sua vida, tem que ser pessoas que você vai olhar para essa pessoa e ela vai dizer assim: Nairiele, seja minha imitadora como eu sou imitadora de Cristo. Amém? Então é isso. Você precisa ter isso em mente. Gente, precisa, essa vigilância, esse desafio aí de vigiar, não é só hoje quando você chegar em casa, tem que ser todo dia. Porque todo dia é necessário. A nossa carne, ela é inclinada ao pecado, inclinada ao erro. Se nós não estivermos o tempo todo nos consagrando, buscando a Deus e examinando as nossas companhias e as coisas que nós estamos seguindo, nós vamos acabar errando. Então, para nós não errarmos, nós temos que ter uma vida, tem que ser hábito, se examinar o que nós estamos assistindo, examinar o que nós estamos vendo ali nas redes sociais ou em qualquer outro ambiente. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gente, a palavra de Deus não mente, isso é muito sério. A nossa carne, ela deseja somente aquilo que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. E é por isso que a Bíblia fala que é uma luta constante. E por conta disso, por conta dessa luta, né, a carne, o Espírito vive em conflito. E por conta desse conflito, há momentos em que nós não fazemos o que desejamos. Como assim? Quando você, como o apóstolo Paulo disse, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque quando a gente sai de um culto desse, tudo que a gente quer é o quê? Eu quero ser santo, santo, santo. Eu quero ler a minha Bíblia, eu quero gastar tempo com ela, eu quero orar. Quando a gente sai de um retiro, a gente saiu de um retiro espiritual recentemente. Saiu todo mundo cheio do fogo. E é isso que a gente quer. A gente quer mais de Deus. A gente quer realmente mais de Cristo. A gente quer realmente ser parecido com Jesus. Mas a nossa carne, ela fica ali nos fazendo pender para o que é contrário à vontade do Espírito. É por isso que tem que ser uma vigilância constante. É por isso que tem que ser diariamente a nossa luta. Nós não podemos, queridos,
recuar ou a gente não pode baixar a guarda para os desejos da nossa carne. Pelo contrário, nós precisamos todos os dias examinar. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é da vontade de Deus ou não? Isso faz com que eu seja mais parecido com Cristo ou com o mundo? Deixa eu ver que horas são. Eu quero compartilhar rapidinho algo que, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei. Para você, um exemplo, para você ver como que os influencers, né, e as pessoas que a gente segue nas redes, elas podem gerar, né, um impacto na vida da gente. Eu estava um dia desse com uma amiga, uma pessoa do meu convívio, e eu amo essa pessoa, né, não vou dizer o nome para não expor. E eu lembro que essa pessoa, até tentei entrar na dieta, mas não deu. Eu tentei uma dieta aí, uma coisa bem pesada. Eu estava comendo 20 ovos por dia. E eu, misericórdia, meu irmão, tu tem dinheiro, viu? Comendo 20 ovos por dia no dia. Tá bem. Pode não estar bem fisicamente, mas está bem financeiramente. Uma pessoa que come 20 ovos por dia, né? Ou é marombeira, ou é alguém que tem muito dinheiro. E eu tentei, aí a pessoa terminou. Eu estava tentando seguir a dieta da Virgínia. E eu, hã? E eu, o quê? A primeira coisa que eu pensei, amiga, pela quantidade de seguidores que eu acho que essa Virgínia tem, ela tem dinheiro para comer 20 ovos por dia. Aí eu pensei várias coisas, né? Aí depois eu pensei assim, com certeza o nutricionista dessa Virgínia deve ter passado isso para ela, mas não passou para minha amiga. Gente, eu pensei um monte de coisa. Lá no momento, a gente continuou conversando, falando de outras coisas, mas a minha mente estava, como assim? Ela parou a vida dela, a rotina, que não é fácil. A rotina é uma pessoa, né, bem topada. Como que ela teve condições de parar para comer 20 ovos? Gente, porque tem que comprar os ovos, pôr os ovos para cozinhar. Aí você vai quebrar porque você não come com casca, que nem na prova do retiro. Aí você tem que, gente, comer, tem que ser, lá era 20 ovos, 10 de manhã, 10 no final do dia. Eu não consigo, quando eu estava na minha dieta, eu não conseguia comer nem 3 ovos, nem 2, que a dieta era 2, nem 2 ovos, eu quase, tinha dia que, não descia. Mas essa pessoa estava seguindo a dieta. Dieta de quem? Da Virgínia. Quem conhece a Virgínia? Parabéns para você. Eu não conhecia não, mas eu fui caçar quem era a Virgínia. E uma coisa que eu vi é que essa Virgínia, ela influencia Deus e o mundo. Deus não, né? Deus e o mundo é um ditado. Ela influencia todo mundo. Gente, essa Virgínia tem milhares de seguidores. Teve até uma trend aí recentemente. Alguém me ajuda a lembrar? Uma trend do negócio de uma bolsa que ela comprou. Por favor, gente. Mimimei. Eu ouvi esse negócio do Mimimei, eu não sabia de onde era. Mas quando eu fui pesquisar, eu descobri. Virgínia, com seus milhares de seguidores, esposa do... Quem é o esposo dela? Me ajuda, jovens. Zé Felipe. Rico não, pode de rico. Aí ela compra lá uma bolsa de milhões de dólares, que só para publicar ela ganha mais milhões. Aí vem os pobres, coitado. Segui a Virgínia. Desculpa, gente, não estou mangando de você, nem dessa minha amiga. Eu estou só rindo da nossa situação, do constrangimento, que a gente se submete a cada constrangimento. Eu duvido se seguindo a Jesus a gente passa uma vergonha dessa. Aí o que é que acontece? Essa pessoa foi influenciada. Tem um monte de gente sendo influenciada. Aí eu fui pesquisar, né, o que era essa dieta de Virgínia. Aí eu encontrei lá no Google, lá, dizia assim, ó, dieta do ovo. Virgínia mostra rotina de alimentação, que inclui 10 claras e um ovo inteiro. Gente, ela joga o restante da gema no mato, né? Com certeza. É rica, não precisa se preocupar com a gema. 10 claras e um ovo inteiro, só no café da manhã. No total, são 20 ovos ao dia. A empresária é seguida por mais de 50 milhões de pessoas. Somente no Instagram, onde está postando a dieta. Ela está lá postando essa dieta. Apesar... Aí tem uma nutricionista nesse site que eu fui ler a pesquisa, fazer a pesquisa, que ela diz o seguinte, a nutricionista, que é alguém especializado. Gente, Virgínia não é especializada em nutrição. Mas essa pessoa que eu conheço foi lá seguir a dieta de Virgínia. Mas o que é que a profissional
A nutricionista diz a respeito disso, ó. Apesar do ovo ser um alimento altamente nutritivo, fonte de proteínas de alto valor biológico, gorduras boas e vitaminas, essa dieta não considera as necessidades e individualidade da pessoa, podendo ainda causar um aumento extra de calorias. Gente, a pobre da minha amiga pensando que ia emagrecer, mas a pobre estava consumindo mais do que eu devia. E levar a um aumento de peso. A profissional explica ainda que não é recomendado comer muitos ovos por dia, pois é importante variarmos nossa alimentação com diversos nutrientes. Por ser rico em proteínas, se consumido em excesso, gente, 20 ovos por dia, para uma pessoa normal que não é marombeira, é excesso ou não é excesso? Gente, é excessivo. Aí o que a nutricionista diz? Por ser rico em proteínas, se consumido em excesso, pode dificultar a função renal e hepática a longo prazo. Gente, além de não ser algo benéfico para a dieta de todo mundo, porque como é que eu posso explicar? É uma dieta da Virgínia, né? Provavelmente o nutricionista dela passou para ela. Ou talvez não, talvez ela nem comesse tanto de ovo, estava só querendo, né, ganhar mais ibope. Mas aí o que é que acontece? Além de não ser benéfico para todo mundo essa dieta, no sentido de emagrecer, além de não trazer bons resultados nesse sentido, ainda pode trazer sérios problemas de saúde. Gente, mas a pessoa, infelizmente, não foi por maldade que a pessoa fez isso. Ela estava lá, passando o Reels, achou interessante, foi seguir. Quantas vezes eu e você também não fazemos isso? Quantas vezes? Eu lembro quando eu treinava, eu ia seguir as pessoas que estavam treinando, né? Porque quando a gente está num estilo, alguma coisa, a gente quer ver quem é que está fazendo aquilo. E eu vi aquela pessoa toda maromba, né, musculosa, botando um monte de peso. Chegava lá na academia, queria botar a mesma quantidade. Logicamente, eu não aguentava. Aí eu diminuindo, até as minhas condições darem. E ficava bem pouquinho. Então, quantos de nós, às vezes, não fazemos isso? Mas não podemos, não devemos, não é saudável. Nem para o nosso corpo físico e menos ainda para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, depressivas, cheias de ansiedade, porque elas começam a assistir ou a ver a vida dos outros nas redes sociais e elas pensam, por que que a minha não é daquele jeito? Por que que Virgínia pode se mimar com uma bolsa de milhões e eu não tenho condição de comprar nenhuma bolsa de centenas? Por que que o fulano ele pode andar lá no seu carro de milhões e eu ainda estou aqui andando na minha bicicleta? Como assim? Por quê? Aí começa a questionar Deus. Ah, Deus, o Senhor é injusto. Gente, Deus não tem nada a ver com isso. Nós é que estamos gastando o nosso tempo vendo o que não devia, assistindo o que não deveríamos assistir. Sendo influenciados por quem não deveríamos ser influenciados. Quando estamos expostos a esse ambiente, ficamos suscetíveis a inúmeras influências, boas ou ruins. E, sinceramente, eu diria que 80% são ruins. Quando você for fazer o desafio que eu lhe disse, eu acredito, em nome de Jesus, eu quero crer nisso, porque nós somos cristãos. Eu acredito que você vai ver lá muitas pessoas que você segue, que também são pessoas de Deus. Homens de Deus que pregam a palavra. Segue a Igreja Batista da Promessa, que tem as cores de Deus. Segue o Action. Eu acredito nisso. Mas eu quero que você seja sincero quando você for fazer isso. Para analisar. O número de pessoas que você segue, que é uma boa influência, que te fazem se parecer com Cristo, é maior ou menor do que o número de pessoas que você está seguindo, que não estão te levando para lugar nenhum. Só para distante de Deus. Você entendeu o que eu estou dizendo? Está entendendo, gente? Amém. Ficou claro, né? Para finalizar, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 19. Nós finalizamos. Amém? Aleluia, igreja. Vocês estão recebendo?
Glória a Deus, porque eu estou. É cada voadora de Jeová que Jesus me dá, não é brinquedo, não. Eis-me aqui, Senhor. Ensina-me a mim. Em João, capítulo 14. Ai, meu Deus, abri errado aqui. João 14, versículo 8. Abriram? Queridos, nós devemos revelar a Cristo ao mundo. E nós só vamos fazer isso se nós formos imitadores de Cristo. Não tem como eu revelar Cristo ao mundo se eu estiver imitando o mundo. Não tem lógica. Olha para mim, presta atenção. Deixa sua Bíblia bem aberta. Olhe bem aqui no meu olho. Veja se tem como você conseguir revelar Cristo ao mundo se você estiver imitando o mundo. Não tem como. Tem como eu, Patrícia, revelar Cristo para o mundo se eu também estiver fazendo as mesmas coisas que o mundo faz? Imagina eu chegando aqui hoje para pregar ou para assistir o culto, falar de Jesus, aquela cor mais linda. Se mais cedo eu tivesse esculhambado meu marido, ou então se eu fosse uma filha, né, desobediente, não tem lógica, não tem como ser testemunho. Aí talvez você diga, Paty, mas nós não iríamos saber, mas Jesus sabe. Nós só vamos conseguir revelar Cristo para o mundo se nós formos imitadores de Cristo. Não se deixe corromper, não se deixe confundir. Fixe os seus olhos em Cristo, se apegue com Cristo, olhe para Cristo e veja o que é que Cristo está fazendo, o que é que Cristo fazia. Como eu falei no início da ministração, Jesus, ele era alguém que ele tinha e tem tantos exemplos para dar, que se nós olharmos para Jesus, não vão faltar coisas para nós imitarmos. E a palavra de Deus fala aqui em João 14, no versículo 8, o seguinte, ó. O momento em que um dos discípulos dele questionou ele a respeito, né, de quem era o Pai, né? Ele disse assim, ó, Filipe, disse o Senhor. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Filipe, um dos discípulos de Jesus, disse, Jesus, Senhor, me mostra o Pai, eu quero ver o Pai. Quem era esse Pai que Filipe queria ver? Deus. Filipe olhou para Jesus e disse, eu quero ver a Deus, eu quero conhecer a Deus. Me mostra, Jesus, me mostra. Você já falou para Jesus, Jesus, me mostra, Deus, eu quero conhecer a Deus. O que Jesus disse para Filipe? Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quando Filipe questionou a Cristo perguntando, mostra-nos o Pai, Cristo disse o seguinte, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Gente, Jesus estava deixando bem claro, olha, se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Porque eu revelo a Deus. Jesus estava dizendo isso, eu sou a revelação de Deus, eu sou o próprio Deus. Não há dúvidas a respeito de que Ele era Deus. Mas nós precisamos entender o seguinte. Jesus era 100% homem, 100% Deus. A natureza divina de Jesus, ela é inquestionável, de fato. Mas nós também precisamos entender que Ele também era humano. 100% Deus, 100% homem. E mesmo possuindo também uma natureza humana, Jesus revelava a Deus. Porque muitos poderiam dizer, não, mas Jesus poderia errar, foi 100% homem. Não, Jesus não errou, Jesus não pecou. Por quê? Porque ele tinha uma conexão extraordinária com Deus. Porque ele
Tinha um relacionamento. Você vai ler os 4 evangelhos e você vai ver Jesus o tempo todo orando, o tempo todo caminhando com os seus discípulos e ensinando a palavra. Você vai ver Jesus indo às sinagogas, pregar a palavra, ouvir a palavra. Você vai ver Jesus curando as pessoas. Você vai ver Jesus fazendo inúmeros milagres. A vida de Jesus revelava o Pai. A nossa vida precisa revelar a glória de Deus. Nós precisamos revelar a Cristo, assim como Cristo revelou o Pai a nós. Aleluias! E Jesus continuou: você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai. Gente, Jesus, ele não ficava falando aquilo que ele achava que era bonito. As palavras que Jesus ministrava, as palavras que saíam da boca dele, era aquilo que vinha de Deus. Vamos parar de ficar falando baboseira, jovem. Às vezes o jovem não tem o que falar. Por quê? Porque às vezes não lê a Bíblia o suficiente para falar sobre Deus. Não precisa ser intelectual. Não precisa fazer um curso disso e daquilo. Basta ler a Bíblia ali, na sua casa, sabe? Debaixo de uma árvore, qualquer lugar. Se não tiver árvore, lê no sol, debaixo da cama, no cantinho do quarto, qualquer lugar. Se você ler a palavra, você vai ter assunto. E não vai ficar, sabe, falando baboseira. Estiver na roda com as pessoas, você vai falar de Jesus, você vai falar da glória de Deus, você vai manifestar Deus para as pessoas, amém? E Jesus, ele fazia isso, ó. Vou repetir: as palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eita glória, isso aqui é poderoso. Gente, quando você for pregar para alguém, nem todo mundo quer receber uma pregação. Quando eu me converti, minha mãe tinha raiva se eu fosse pregar para ela. Começava uma briga se eu fosse falar de Jesus. Ah, agora só porque tu é crente. Era briga, o negócio era sério. Às vezes queria até me bater na época. Aí eu disse: Deus, como é que eu vou ganhar minha família se ele não deixa nem eu abrir minha boca? Como que eu vou ganhar minha mãe se eu quero falar de Jesus e ela já começa uma briga, uma confusão? Aí eu aprendi. Existem pessoas que vão ser ministradas não pelo que eu falo, não pelo que você fala, mas pelas obras que você faz. Existem pessoas na sua escola que são populares e que não dão atenção, talvez, para o que você diz, porque talvez você não seja tão popular quanto essa pessoa. Mas essa pessoa, ela está te observando, ela te vê, você existe, está ali naquele lugar. Talvez você não consiga acessar essa pessoa, talvez você não consiga acessar o seu professor e falar de Jesus para ele, porque talvez ele se ache assim num pedestal, que tem mais conhecimento do que você e tal. Mas deixa eu te dizer, o teu testemunho, viva as obras, sabe? Aquilo que você faz ali no dia a dia vai revelar a glória de Deus. Ainda hoje eu me lembro quando eu me converti, eu estudava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Eu estava no segundo ano. E no primeiro ano, gente, eu era a peste, eu era ruim no primeiro ano. Aí eu me converti, e os professores sabiam, né, logicamente. Eu era uma ótima aluna, estudava e tal, mas sempre que tinha uma encrenca, eu estava no meio. Eu estudava e tal, mas se tinha uma encrenca, a Patrícia estava no meio. Primeiro ano. Aí segundo ano, isso em 2009. 2010 eu me converti, no início do ano. Primeira coisa que eu fiz. Agora eu vou parar de ficar conversando na aula, diminuir. Eu não parei não, porque eu sou tagarela, mas eu diminuí. Palavras, xingamentos, encrenca, caçar conversa, brigar, retrucar quando alguém brigava comigo. Não, agora eu tenho que ser parecido com Jesus. Não foi fácil, mas eu fui tentando todos os dias. E eu lembro que eu tinha um professor que eu admirava muito, ainda admiro ele, o professor Rafael, um ótimo professor, acho que alguns conhecem ele. Ele, para mim, foi um dos melhores, foi o melhor professor de história que eu já tive. Só que às vezes ele questionava muito a gente a respeito de religião e tal, e eu não conseguia debater com ele, gente. Eu era nova na fé, ele tinha muito conhecimento, e eu ficava ali, sabe, sem saber muito o que dizer. Eu só dizia:
que a minha vida era de Cristo e que Jesus era maravilhoso e que eu estava no caminho certo. Mas eu não conseguia argumentar no nível dele, digamos assim. Aí uma vez eu pedi permissão para a direção da época para fazer tipo uma célula lá no pátio. E eles deixaram. Aí nós começamos, foi só eu aí, as minhas amigas foram juntas, né? Para me apoiar. Os coleguinhas foram me apoiar. E eu ali pregando do amor de Deus, quem eu vejo chegou para assistir. Professor Rafael. Gente, quando eu vi ele ali, eu fiquei tão feliz. Eu disse, olha, lá na sala, ele fica me questionando, mas aqui ele vai só ouvir o que eu tenho para dizer a respeito de Jesus. E eu tenho certeza que ele recebeu alguma coisa ali naquele momento. Talvez, a princípio, você não vai conseguir falar de Jesus. Mas com certeza, as suas atitudes, as suas práticas, as suas obras vão falar por você. Aleluia, Jesus. E eu quero finalizar dizendo o seguinte. Jesus era a imagem de Deus e fazia tudo para a glória de Deus. Paulo era super, hiper, mega parecido com Jesus no nível em que ele tinha autoridade para dizer, seja meu imitador como eu sou de Cristo. E é para isso que Deus nos chama. Foi para isso que Deus nos criou. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não precisa abrir, diz o seguinte. E aqui eu quero finalizar. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O versículo começa, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus foi criar o homem, o desejo do coração de Deus era, vamos fazer ele conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus disse, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele não estava falando de algo, digamos que físico. Eu não creio que Deus estava preso à estética. Eu creio que era algo muito mais espiritual. Eu imagino Deus criando ali. E ali não era só Deus, era o Pai, o Filho e o Espírito. Isso dá uma outra pregação. E Deus ali, criando o homem, pensando. Eu imagino Deus pensando isso. Vai sentir aquilo que eu quero que ele sinta. Vai ser semelhante a mim nos pensamentos. Vai ser semelhante a mim no comportamento. Vai ser semelhante a mim na forma de amar. Vai ser semelhante a mim na forma de se doar. Vai ser semelhante a mim na forma de viver. Vai se parecer comigo. É meu filho, é minha criatura. Vai parecer comigo. Quando Satanás conseguiu corromper o coração da humanidade, esse projeto, esse plano de Deus foi interrompido. Só que Deus é perfeito em tudo o que faz. E Satanás não tem poder para estragar os planos de Deus. Deus levantou alguém para poder fazer com que esse plano, que é o plano dele, que nós sejamos semelhantes a ele, que nós tenhamos relacionamento com ele. Ele levantou alguém para recuperar, para poder pagar a dívida. E esse alguém foi Jesus. E é por isso que nós temos que olhar para Jesus. Quanto mais você olha para Jesus, quanto mais você segue Jesus, quanto mais você se parece com Jesus, quanto mais você lê a Bíblia e procura fazer aquilo que Jesus fazia, meu irmão, mais parecido com Ele você vai ser, mais conectado com Ele você vai estar, mais correspondendo aos planos de Deus para a sua vida você vai estar. E foi para isso que Deus te criou. Aleluias. Aplauda o Senhor, amém? Se coloque de pé, por favor. Aleluia, Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode conhecer, mas que habita em nós. Nos
nos ajuda nessa luta. Nos ajuda a nos parecermos mais contigo, meu Deus. Aleluia, aleluia. Você pode adorar a Deus nesse momento. Você pode clamar e pedir para Ele: me ajuda, Espírito Santo. Eu quero me parecer contigo, Senhor. Eu quero me parecer com Jesus. Eu